Evangelho Maria Madalena. Salvador disse: todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas, elas dependem umas das outras e se separarão novamente em sua própria origem, pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pedro lhe disse: já que nos explicaste tudo, dize-nos isso também. O que é o pecado do mundo? Jesus disse: não há pecado. Sois vós que os criais quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso Deus Pai veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem. Em seguida disse: por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloque-as em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão por que vos digo: tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurais força das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Tomai cuidado para ninguém vos afaste do caminho, dizendo: por aqui ou por lá, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o. Quem o procurar, o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o Evangelho do Reino. Não estabeleçais outras regras, além das que vos mostrei, e não instituais como legislador, senão sereis cerceados por elas. Após dizer tudo isto, partiu. Mas eles estavam profundamente tristes e falavam: como vamos pregar aos gentios o Evangelho ao reino do Filho do Homem? Se eles não o procuraram, vão poupar a nós. Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos: não vos lamentais, nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Após Maria ter dito isso, eles entregaram seus corações a Deus e começaram a conversar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos. Maria Madalena respondeu dizendo: esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. Disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele: Mestre, apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse: bem-aventurada sejas, por não teres fraquejado ao me ver, pois, onde está a mente há um tesouro. Eu lhe disse: Mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou como espírito? Jesus respondeu e disse: não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos. Assim é que tem a visão. E o desejo disse à alma: não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? A alma respondeu e disse: eu te vi. Não me viste nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. Depois de dizer isso, a alma foi embora, exultante de alegria. De novo, alcançou a terceira potência, chamada ignorância. A potência inquiriu a alma, dizendo: onde vais? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada, não julgues. E a alma disse: por que me julgaste apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada. No entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida que o todo se está desfazendo, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu
e viu a quarta potência, que assumiu 7 formas. A primeira forma, trevas. A segunda, desejo. A terceira, ignorância. A quarta é a comoção da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a vã sabedoria da carne. A sétima, a sabedoria irada. Essas são as 7 potências da ira. Elas perguntaram à alma: de onde vens, devoradoras de homens? Ou onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu dizendo: o que me subjugava foi eliminado, e o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi consumido, e a ignorância morreu. Num mundo fui libertada de outro mundo. Num tipo fui libertada de um tipo celestial, e também dos grilhões do esquecimento, que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei em silêncio o final do tempo propício, do reino eterno. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos: dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? Então, Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas, se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. Daí a ter amado mais do que a nós. É antes o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos, como ele nos mandou, e pregarmos o Evangelho, não criando nenhuma regra ou lei, além das que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar. E aí, gostou do vídeo? Nos conte tudo nos comentários. Haja luz.